Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido Bom muito. dia! Hoje são 24 de junho de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Receita Federal, aqui em Brasília. Cargo de auditor fiscal, nível superior. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, que fica também no Distrito Federal. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a opção que preenche corretamente as lacunas, assegurando a coerência da informação. E aí um texto entre aspas. Na última década, a população das 8 principais regiões metropolitanas saltou de 37 milhões para 42 milhões de habitantes. Ponto. E aí um espaço para você preencher. Período, a população da fatia mais rica, e aí espaço para você preencher. Conjunto de cidades cresceu 5%, vírgula, e aí mais um espaço. A porção mais pobre aumentou 6 vezes mais. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja aí que ela traz um texto, um pequeno texto, com 3 espaços aí vazios, para você preenchê-los na ordem trazida pela opção. Então, cada opção traz aí 3 palavras na sequência. E você vai encontrar a única opção que traga 3 palavras adequadas na sequência para preencher os espaços vazios acima. Apenas uma opção aí está correta, com 3 palavras corretas que se encaixam no texto. Certinho? Então procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Veja que o texto traz aí na última década. Quando eu digo na última década, isso aí se refere a tempo, a lugar. O que você acha? Quando eu digo na última década, isso aí refere-se a tempo ou a lugar? Refere-se a tempo, não é isso? Muito bem. Então vamos lá. Pronome demonstrativo vai aparecer aí, neste ou nesse, deste ou desse. Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, já mostrei isso em outra situação. O pronome demonstrativo, ele pode se referir a tempo, a lugar e ao próprio texto, dependendo do contexto do texto. Então veja, o pronome demonstrativo em relação a tempo é o caso aí nessa questão. E existe o pronome relativo também, você pode empregá-lo em relação ao espaço. Veja aqui um exemplo do emprego do pronome demonstrativo em relação ao espaço. Veja bem, eu estou aqui com um desenho. Aqui Elvis Aaron Presley e eu. Este desenho, veja bem, este pronome demonstrativo. Este desenho aqui foi feito pelo professor de desenho, o professor Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele fez para mim este desenho aqui. Então veja, aqui o pronome demonstrativo. Então vamos lá. São três as pessoas do discurso. Singular, né? Eu, tu, ele, eu, tu e ele. Muito bem, ou ela. Três pessoas do discurso. Eu, a pessoa que fala. Tu, a pessoa com quem eu falo. Tu. Ou então você. E ele ou ela, a pessoa de quem se fala. Então são três pessoas do discurso. Uma que fala, a outra lá que ouve e a terceira de quem se fala. Então vamos lá, veja bem. O pronome demonstrativo em relação ao espaço, aqui é o caso. Veja este quadro aqui, este desenho. Eu digo este desenho e não esse desenho. Viu aí? Pronome demonstrativo. Você usa este, quando a coisa está com você. Então, olha aqui o desenho. Está comigo, não é? Nas minhas mãos. Está perto de mim. Perto da pessoa que fala. Eu. Então eu digo, este desenho. Este, com T. Este desenho. Por quê? Porque a coisa está com a pessoa que fala. A primeira pessoa, eu. Este desenho é meu. Este desenho foi feito pelo Henrique Agostinho Silvério. Viu aí? O pronome demonstrativo em relação ao espaço, que é o caso aqui. Este, quando a coisa está com a pessoa que fala. Então, se eu estivesse aqui com outra pessoa ao meu lado, um pouco distante de mim, se eu estivesse aqui falando com outra pessoa, e essa pessoa estivesse com este desenho aqui, muito bem, aqui uma pessoa, vou imaginar, ela está com este desenho aqui, ó, a pessoa está lá com o desenho, ó. O desenho já não está mais comigo, eu passei para uma pessoa aqui. Então veja, o desenho não está comigo, o desenho está com a pessoa com quem eu falo. Então, em relação ao espaço, eu digo, esse desenho aí é meu. Olha a diferença. Este, quando a coisa está comigo. Esse desenho aí é meu. Esse, por quê? Porque a coisa está com a pessoa com quem eu falo. A coisa está um pouco distante de mim, um pouco. Então eu digo, esse desenho aí é meu. Agora eu digo, este desenho aqui é meu. Viu aí? A pessoa que fala
diz este quando está com o objeto. Se o objeto está com a pessoa com quem eu falo, eu digo esse aí é um desenho meu. Viu aí? E quando a coisa, aqui está, o objeto, está longe da pessoa que fala, longe de mim, e está longe da pessoa com quem eu falo, a segunda pessoa, tu ou você, o objeto está longe de mim e está longe da pessoa também. Está distante. Aí vem, olha aí, o espaço. O pronome demonstrativo adequado para o distante, eu digo aquele. Aquele desenho é meu. Olha a diferença. Então você pode dizer este, esse ou aquele. Quando a coisa está longe da pessoa que fala e longe da pessoa com quem se fala, está distante dos dois, a coisa eu digo aquele, olha aí a distância. O pronome demonstrativo aquele, em relação ao espaço. Então eu digo aquele desenho é meu, porque está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Viu aí? Então isso aí é o pronome demonstrativo em relação ao espaço. Existe também, a gente emprega o pronome demonstrativo em relação ao tempo. É a mesma coisa. Estamos no ano 2021, não é isso, gente? 2021. Nós estamos vivendo o ano de 2021. Estamos no ano de 2021. Então, se eu for empregar o pronome demonstrativo em relação aí ao tempo, já que estamos no ano agora presente, eu digo este ano é ímpar. Eu digo assim, este, porque nós estamos aqui no ano 2021. Entendeu? Aí já o pronome demonstrativo é em relação ao tempo e não ao espaço, como eu dei o exemplo aqui com o quadro. Em relação ao tempo. Então, se nós estamos vivendo o tempo, então é este ano 2021, neste ano 2021, neste ano, farei 65 anos de idade, ó. Este ano, porque estamos vivendo o ano. Então é este. Se eu me refiro a 2019, ano passado, já que está no passado presente, eu digo, em 2019, nesse ano, que foi ano passado, presente, é um passado bem próximo. Então eu digo nesse. No ano 2019, nesse ano, olha aí, porque já passou, é passado presente. Então eu digo, em relação a 2019, nesse ano, em 2019. Em relação a 2021, eu digo neste ano. Em relação a 2020, bem próximo também, mais próximo do que 2019, eu digo em 2020, ano passado, nesse ano, porque é um passado próximo. Então eu digo nesse. Se é o tempo presente, eu digo neste. Entendeu? E se é um passado distante, em 1500, por exemplo, eu digo assim, em 1500, veja bem, em 1500, naquele ano, olha aí, naquele, porque é um passado muito distante, então eu digo naquele. Se o passado é bem próximo, 2020, eu digo em 2020, nesse ano, porque é um passado próximo, um passado distante. Naquele ano, em 1500, naquele ano, os portugueses chegaram ao Brasil. Naquele ano, porque é um passado distante. Se é um passado próximo, 2020, nesse ano, em 2020, e se é 2021, o tempo de hoje, eu digo neste, com T, neste ano, em 2021, completarei 65 anos de idade. Viu aí? É o pronome demonstrativo em relação ao tempo, em relação ao espaço. E no texto aí é em relação ao tempo. Na última década, olha aqui, na última década,
é um passado bem próximo. Entendeu? Então vamos aí ver o texto. Vamos preencher corretamente aí. Veja, na última década, veja aí, é um passado bem próximo, não é? Na última década, veja, na última década, a população das 8 principais regiões metropolitanas saltou de 37 milhões para 42 milhões de habitantes. Ponto. E aí vem para você completar. O que cabe aí? Estou me referindo na última década, que é um passado bem presente. Se é um passado presente, não está muito distante, eu digo, nesse período, veja aí, ó, nesse, estou me referindo a um tempo passado bem, não muito distante, a um tempo passado próximo. Então eu digo nessa década, porque é uma década passada próxima. Então eu digo período aí, me referindo na última década, no início do texto, na última década, veja aí. Então eu uso nesse período, ou seja, nessa década, uma década passada próxima, nessa década, nesse período, a população da fatia mais rica desse conjunto, desse, e não deste, desse, porque o conjunto de cidades aí cresceu 5%, conjunto de cidades, não hoje, mas na última década, está se referindo também à década passada próxima. Então veja, na última década, a população das 8 principais regiões metropolitanas saltou de 37 milhões para 42 milhões de habitantes. Nesse período, ou seja, nessa última década, tempo passado próximo, nesse período, a população da fatia mais rica porque me refiro à última década, desse conjunto de cidades, cresceu 5%. E aí vem a última palavra, que cabe aí, só cabe enquanto. Enquanto, ou seja, ao passo que a porção mais pobre aumentou 6 vezes mais. Viu aí, gente? Aí cabe aí, o terceiro espaço aí, no terceiro espaço cabe enquanto. Uma conjunção aí proporcional, que significa ao passo que, enquanto, ao passo que. Então veja, nesse período, a população da fatia mais rica desse conjunto, então veja, nesse período e desse conjunto, porque estou me referindo a uma década, a um tempo passado próximo, na última década. Então eu digo nessa década, nesse período, nesse conjunto de cidades. E a última palavra aí, enquanto a porção mais pobre aumentou 6 vezes mais. Ou seja, ao passo que a porção mais pobre aumentou 6 vezes mais. Então a opção que cabe aí, gente, a opção correta, é a opção E. É a opção E. É a opção que a questão quer. Entendeu? Nesse período desse conjunto, porque estou me referindo a um tempo passado bem próximo de mim, na última década. Viu aí? Se eu estivesse me referindo a uma década muito distante, na década de 20, por exemplo, muito distante, eu diria, naquele período, olha aí, naquele período, a população da fatia mais rica daquele conjunto, porque está muito distante de mim. Se o tempo passado está próximo, eu digo nesse período, porque é um tempo passado próximo. Tempo passado distante é naquele período, daquele período distante. Entendeu? É simples assim. Então, a opção que a questão quer é a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.